Anjos caídos, uma lição para homens caídos. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas, lançando-os no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. 2 Pedro 2, 4. Estas são coisas antigas. A maioria dos homens anseia pelas últimas notícias. Nesta ocasião, porém, voltemos aos registros mais antigos e consideremos o passado remoto, anterior à criação do homem. Faz-nos bem olhar para trás e contemplar o passado do trato de Deus com suas criaturas. Nisso reside o valor da história. Não devemos restringir nossa atenção apenas ao modo como Deus trata os homens, mas devemos observar como ele age com outra ordem de seres, como lidou com os anjos antes do homem se tornar o segundo pecador. Se os anjos transgridem, qual é a sua conduta para com eles? Esse estudo ampliará nossa mente e nos mostrará grandes princípios em seu alcance mais amplo. Inevitavelmente, cometeremos erros em nosso julgamento acerca da conduta de Deus para com os homens, se não nos lembrarmos suficientemente de como ele tratou seres que, em certos aspectos, são muito superiores à raça humana. Ao observarmos como Deus tratou os anjos rebeldes, luz poderá ser lançada no seu trato conosco, e assim muitos mal-entendidos poderão ser removidos. Iremos direto ao nosso assunto pedindo auxílio ao Espírito de toda graça. Primeiramente, contemplaremos o fato misterioso da queda dos anjos e sua rejeição para nossa advertência. Em seguida, em segundo lugar, consideraremos o fato do destino sem esperança dos anjos que pecaram, em contraste com a maravilhosa misericórdia do Senhor para com os homens. Assim, nosso segundo ponto nos levará a contemplar o texto para nossa admiração. Espero que para o aumento do nosso amor grato e do nosso reverente assombro. Primeiramente, então, consideremos o nosso texto para nossa advertência. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, os entregou a cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Vede aqui um prodígio de maldade. Anjos pecam, um prodígio de justiça, Deus não os poupou, um prodígio de punição, ele os lançou no inferno, um prodígio de vingança futura, pois estão reservados para o juízo. Há aqui temas profundos e terríveis. Negros como tempestade são os fatos, e deles irrompem relâmpagos de terrível luz. Recebamos uma advertência, em primeiro lugar, contra o caráter enganador do pecado. Pois, quem quer que sejamos, nunca devemos supor que, por causa de nossa posição ou condição, estaremos livres dos ataques do pecado ou sequer seguros de não sermos vencidos por ele. Observe que aqueles que pecaram eram anjos no céu, de modo que não há segurança necessária nem mesmo na mais elevada posição. Sabemos que eles estavam em lugares celestiais, pois foi dessa elevada morada que foram lançados ao inferno, pela terrível destra do Rei Eterno. Esses anjos que não guardaram sua posição original, mas pecaram contra Deus, habitavam com seus irmãos nas cortes do Altíssimo. Pareciam estar, por assim dizer, cercados por um muro de fogo para impedir todo o mal de alcançá-los. Suas comunicações eram apenas com espíritos perfeitos como eles mesmos, mas ainda assim, estando sob prova, eram capazes de escolher o mal se o quisessem, ou de permanecer no bem se seus corações fossem firmes com o seu Deus. Não havia ninguém ao seu redor para tentá-los ao mal, pelo contrário, estavam cercados de toda a influência boa e santa. Viam a Deus, habitavam em suas cortes, conversavam com serafins e querubins. Seus compromissos diários eram todos de ordem santa. Adoração e serviço eram seu dever e deleite. Sua companhia era selecionada. Não havia classes caídas entre eles para tornar impura a atmosfera moral. Eles não estavam apenas em um paraíso, mas na própria morada central de Deus. E ainda assim, o mal entrou no coração dos anjos. Inveja, ambição, orgulho, rebelião. E eles caíram para nunca mais se levantar.
elevado na brilhante e feliz multidão. Satanás, um alto arcanjo, estava sentado. Entre as estrelas da manhã ele cantava, até que o pecado destruiu seu estado celestial. Foi o pecado que o lançou de seu trono. Prostrado no fogo, o rebelde jaz. Como caíste nas trevas, ó Filho da manhã, dos céus. Amado ouvinte, isso deve nos ensinar a não presumir nada quanto à nossa posição aqui embaixo. Você pode ser filho de pais piedosos que o vigiam com diligente cuidado e ainda assim pode crescer para ser um homem de Belial. Você pode nunca entrar em um lugar de iniquidade. Seus caminhos podem ser apenas de ida e volta à casa de Deus, e ainda assim pode ser escravo da iniquidade. A casa em que você vive pode ser nada menos que a casa de Deus e a própria porta do céu, por causa das orações de seu pai, e ainda assim você pode viver para blasfemar. Sua leitura pode estar ligada à Bíblia, seus companheiros podem ser dos mais escolhidos, sua conversa pode tratar de coisas santas, você pode estar como se estivesse no jardim do Senhor, cercado por tudo o que é bom, e com todo o mal excluído de você, e ainda assim não ter parte nem herança com o povo de Deus. Assim como houve um Cã e um Canaã ímpios, até mesmo na arca de Noé, assim pode acontecer que você esteja no meio de tudo aquilo que deveria torná-lo cheio de graça e santificado, e ainda assim não o seja. É realmente triste ler os registros da vida humana e encontrar homens que saíram do lado de suas mães, saíram de onde seus pais se ajoelhavam em oração, saíram de irmãos e irmãs cuja piedade não era apenas incontestável, mas notável, e foram tornar-se líderes em toda forma de maldade. Muitos dos inimigos da cruz de Cristo foram tão bem instruídos na piedade que achamos difícil acreditar que possam ser tão vis. Um apóstolo precisa declarar isso com lágrimas para que seja crido. Pareciam ser filhos de Deus, mas acabaram sendo filhos da perdição. Que ninguém, portanto, se levante e se sacuda como se nenhum pecado pudesse jamais dominá-lo, apenas porque se sente forte como Sansão, por causa de suas conexões e circunstâncias. Sim, Senhor, pode ser que você caia vergonhosamente, caia desesperadamente, a menos que a graça de Deus esteja em você. Pode cair de tal forma que nunca venha a Deus e a Cristo para encontrar vida eterna. Assim foi com estes anjos. A melhor condição natural que a criação pode produzir não é suficiente para preservar a criatura instável do pecado. É necessário o novo nascimento, a obra do Espírito Santo, uma obra ainda maior do que o poder criador de Deus na matéria. Ou então você pode colocar a criatura onde quiser. Ela pode ser perfeita, e ainda assim o pecado a alcançará e a destruirá. Você e eu estamos longe de ser perfeitos. Não somos anjos não caídos, nem somos anjos de maneira alguma, mas temos corações maus dentro de nós. Portanto, não devemos imaginar nem por um momento que a posição mais privilegiada possa nos proteger do pior dos pecados. O próximo pensamento é este: que a maior capacidade possível, mesmo aparentemente consagrada, ainda não é algo em que se possa confiar como garantia de que não venhamos a cair tão baixo a ponto de prostituí-la ao serviço dos piores males. Os anjos são seres de poder notável. Sabemos que possuem inteligência e beleza extraordinárias. Lemos sobre um cujo rosto era como o de um anjo de Deus. Quando algo é descrito como extremamente bom, muitas vezes é associado aos anjos. Os homens comeram o pão dos anjos. Supõe-se que tudo neles seja de ordem superior e de qualidade refinada. É de se supor que um espírito que não está sobrecarregado com carne e sangue como nós estamos, esteja livre de muitas coisas que atrapalham e obscurecem. Muitas vezes um julgamento claro é prejudicado por uma dor de cabeça ou um ataque de indigestão. Tudo o que afeta o corpo pesa sobre a mente. Mas esses seres angelicais estão livres de tais fraquezas e são revestidos de uma glória de força, beleza e poder. Ouça então e observe. Por mais grande que Lúcifer fosse, ele degenerou em Satanás. O filho da manhã tornou-se Apólion, do destruidor. Por mais excelentes que os anjos caídos tenham sido,
Agora tornaram-se poderosos apenas para o mal. Sua sabedoria se corrompeu em astúcia e sua força se transformou em uma força maligna. Assim, nenhum homem deve dizer dentro de si: sou um pensador claro, portanto nunca me tornarei um incrédulo blasfemo. Ou, tenho dom na oração, portanto nunca me tornarei um blasfemo. Você não sabe no que pode se tornar. Há uma grande diferença entre dom na oração e graça na oração. O dom pode gerar orgulho, e o orgulho assegurará a destruição. Somente a graça pode preservar para a glória eterna. Também há uma grande diferença entre o ofício e a pessoa. Portanto, um homem não deve dizer: sou ministro, serei mantido fiel na igreja de Deus. Ah, mas temos visto líderes se desviarem e não precisamos nos admirar, pois se anjos caíram, que homem pode pensar que pode permanecer de pé? Confiar no cargo como segurança é apoiar-se em uma cana quebrada. A graça de Deus pode preservar o menor e mais fraco dentre nós, mas sem esse poder celestial, como ousaria qualquer homem esperar ser preservado até o fim? A autoconfiança é o começo da queda. Aquele que pensa estar além da tentação já está preso em sua rede. Nunca devemos presumir. Os anjos caíram, por que não os homens? Um anjo ocupa uma posição elevada perto do trono de Deus. Não são todos eles espíritos ministrantes? Temos evidências nas Escrituras de que são chamados em grandes ocasiões a cumprir missões elevadas para o Rei dos Reis. E ainda assim, esses cortesãos, esses mensageiros do Palácio Celestial, esses servos da glória, desviaram-se, caíram e tornaram-se demônios. Que nenhum homem imagine que por ocupar um cargo na igreja, sua salvação esteja garantida. Um apóstolo caiu. As flechas do príncipe das trevas podem alcançar os assentos mais altos da sinagoga. Os lugares elevados no campo de serviço não estão livres de perigo. Ao contrário, são ainda mais perigosos justamente por serem mais destacados. Os poderes das trevas lançam seus ataques mais ferozes contra os soldados mais importantes da cruz, esperando derrubar os porta-estandartes e causar confusão em todo o acampamento. Nem, queridos amigos, continuando minha advertência, deve qualquer um de nós supor que será preservado simplesmente pelo fato de estar envolvido no mais sublime dos ofícios possíveis. A parte do milagre contínuo da graça de Deus, nada pode nos guardar da decadência, da apostasia e da morte espiritual. Ah, mas eu gasto meu tempo, pode alguém dizer, eu gasto meu tempo inteiramente no serviço de Deus, vou de porta em porta buscando as almas perdidas dos homens, como um missionário urbano, ou eu conduzo uma grande classe na escola e tenho levado muitos ao Salvador. Tudo isso é bom, mas se você confiar nisso para sua posição diante de Deus, isso certamente falhará. Se algum de nós dissesse: mas eu sou um ministro, chamado para oferecer oração e pregar a preciosa palavra, meus compromissos são tão santificados, eles me colocam em comunhão tão santa com coisas sagradas, que não é possível que eu caia. Isso seria o auge da loucura. Não precisamos ir além do círculo dos ministros professos de Cristo para encontrar exemplos de toda a infâmia da qual o homem é capaz. Depois de pregar a outros, há motivo sério para temer que nós mesmos sejamos reprovados. Não há nada no mais sagrado dos ofícios da igreja que possa preservar a nós ou ao nosso caráter. O ofício, se confiarmos nele, pode até se tornar, como no caso de Judas, uma rocha de destruição da qual podemos ser lançados para a ruína. Pois o ofício angelical no céu não impediu os anjos de serem lançados das muralhas da glória quando ousaram pecar. Que os anjos das igrejas não esperem ser guardados da queda, a menos que aquele que sustenta as 7 estrelas em sua mão direita os preserve até o fim. Quero que você observe como uma grande advertência que esse pecado dos anjos não foi impedido nem mesmo pela mais plena felicidade. Oh, que mudança, queridos amigos, da alegria que uma vez conheceram quando eram servos de Deus, para serem lançados no inferno em cadeias de escuridão,
como agora estão. Os demônios andam pelo mundo tentando os homens, mas nunca são libertos de sua escuridão. Não podem escapar da prisão que fazem para si mesmos, a negrura e o horror do juízo de Deus que sempre os mantém aprisionados onde quer que estejam. Que diferença entre isso e o trono de Deus e a visão dele que outrora era sua alegria. O serviço de Deus uma vez foi deles, mas agora a escravidão do mal os prende com correntes de erro. Antes, deleitavam-se nos altos louvores de seu Criador e Rei. Agora, o amaldiçoam no mais íntimo do coração. Antes, em dias solenes, quando os servos de Deus se reuniam, cantavam de alegria ao ver novos mundos sendo criados por seu grande Senhor e Rei. Agora, tudo o que ele faz é para eles como fel e absinto. Eles amaldiçoam a Deus e a si mesmos, e estão constantemente ocupados em tentar derrubar seu reino e apagar sua luz entre os filhos dos homens. Ó, a miséria desses antigos ofensores! Eles foram supremamente felizes, mas essa felicidade não foi suficiente para preservar sua fidelidade. Os salários mais excelentes não mantêm um servo leal ao mais bondoso dos senhores. A experiência mais benéfica não preserva uma alma do pecado. Você pode vir aqui e ser grandemente abençoado sobre um sermão, cantar suavemente, orar com intenso fervor e parecer elevado até as portas do céu. Mas lembre-se, nenhum sentimento de alegria ou felicidade pode ser confiado como suficiente para nos manter firmes perto do Senhor. Temos visto homens beber do cálice do Senhor até parecerem cheios de amor por Ele, e ainda assim voltaram atrás para se embriagar com o cálice dos demônios. Temos conhecido homens que pregaram o Evangelho e depois blasfemaram contra toda a verdade da revelação, negando a inspiração do livro de Deus. Temos visto pessoas que pareciam estar entre as mais santas e melhores, e ainda assim, no fim, tornaram-se frequentadores dos piores lugares da cidade e líderes em toda espécie de loucura. Não é isso algo terrível? E não deveria ser um aviso para cada um de nós? Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Há um que é capaz de nos guardar de cair e de nos apresentar irrepreensíveis diante de sua presença com grande alegria. Mas se não confiarmos nele e não permanecermos nele, pereceremos. Se ousarmos confiar em nossa posição, em nossa capacidade, em nosso ofício, em nosso serviço ou em nossa experiência, mais cedo ou mais tarde descobriremos que somos inclinados ao pecado e que quando pecamos, Deus não nos poupará mais do que poupou os anjos que pecaram. Essa advertência, observe bem, aplica-se aos pecados mais terríveis. Os anjos não apenas pecaram e perderam o céu, mas foram além de todos os outros seres no pecado e tornaram-se adequados habitantes do inferno. Quando Cristo descreveu o mais perverso dos homens, disse: "Um de vós é um diabo", pois o diabo é a forma mais perversa de existência. Não é algo impressionante que depois de estar no céu, ainda fosse possível para um anjo tornar-se um ser tão terrível como um diabo é agora no inferno? Se algum de nós chegar muito perto do reino, e ainda assim a vida de Deus não estiver em nós, se estivermos ligados à Igreja de Deus, desempenhando deveres santos e ainda assim confiando em nós mesmos, podemos cair nos pecados mais terríveis. Não creio que Judas poderia ter sido o que foi se não tivesse sido um apóstolo. O melhor daquilo que parece bondade deve ser usado como matéria-prima para formar um traidor que venderá o seu mestre. Os demônios entraram em guerra aberta contra Deus. Os mesmos seres que antes se curvavam diante de sua majestade, agora se levantam em rebelião aberta contra ele. Antes cantavam com alegria ao redor do trono de Deus, agora blasfemam, enfurecem e se revoltam contra tudo que é bom, tanto na terra quanto no céu. Andam como leões que rugem, buscando a quem possam devorar.
aqueles que antes seriam espíritos ministradores, prontos a salvar e abençoar. Antes eram sujeitos leais, agora são traidores, rebeldes e sedutores. Procuram desviar o povo de Deus e fazem tudo o possível para estimular o pecado no coração humano. Tão mal se tornaram que o líder chegou a encontrar o próprio Filho de Deus e tentou persuadi-lo a adorá-lo. Já houve ousadia infernal quanto essa? Que o próprio diabo pedisse ao eterno Filho de Deus que lhe prestasse homenagem? Que proposta vil, que a pureza do Altíssimo se curvasse diante da impiedade de um espírito caído. E ainda assim, a este ponto chegaram os demônios. Neles, o mal atingiu sua maturidade. Que isso seja uma lição para nós. Não devo pensar nem por um momento que sem a preservação do Espírito de Deus, sou incapaz até mesmo dos pecados mais terríveis. Lembre-se da história de Hazael. Quando o profeta lhe disse o que ele faria, ele respondeu: "É teu servo um cão para fazer tal coisa?" Mas ele não apenas foi cão suficiente para buscar o trono da Síria, como também foi diabo o suficiente para assassinar seu mestre e cumprir todas aquelas atrocidades que haviam sido profetizadas. Podemos ainda cometer atos terríveis que hoje julgamos impossíveis. Quanto de diabo há no coração não regenerado, ninguém pode dizer. Ó meu ouvinte não regenerado, não quero te difamar, mas preciso te alertar. Há dentro do teu coração tudo o que é necessário para formar um inferno. Basta que a mão restrintora de Deus seja retirada e você mostrará sua verdadeira natureza. E essa natureza é de pecado. Se não fossem as restrições da sociedade e da providência, haveria explosões de maldade até mesmo nos mais moralmente corretos, suficientes para abalar a sociedade até seus fundamentos. Um oficial na Índia havia domesticado um leopardo. Desde pequeno, ele o criara até que o animal andava pela casa como um gato, e todos brincavam com ele. Certo dia, porém, o oficial estava sentado em sua cadeira, dormindo, e o leopardo lambeu sua mão. Lambeu com total inocência, mas ao lamber, a pele se rompeu e o gosto de sangue chegou ao animal. A partir daquele momento, ele não pôde mais conviver com os homens. Saiu correndo para matar e não encontrou descanso até chegar à selva. Aquele leopardo, embora domesticado, ainda era um leopardo. Assim também o homem, contido por motivos morais, mas não transformado no coração, ainda é um homem caído, e o gosto do pecado logo revelará a fera dentro dele. Lave um russo e encontrará um tártaro. Tente um moralista e descobrirá um pecador. A fina camada de bondade formada pela educação desaparece rapidamente sobre a tentação. Você pode parecer tudo o que é bom, mas a menos que tenha nascido de novo, ainda é capaz do pior mal. Parece algo horrível que dos lábios de um homem possa sair a mais vil blasfêmia, e ainda assim esse mesmo homem já esteve na casa de Deus, cantando e dobrando os joelhos com os santos. Ó Deus, que uma criatura que parecia destinada a servir ao seu Criador desça a tal profundidade. E, no entanto, tais horrores são comuns. O vaso que ornamentava um grande banquete é quebrado e lançado no lixo. Assim também os excelentes e honrados são manchados e rejeitados. Sei o que alguns estão sussurrando. Eu nunca me tornaria um réprobo declarado. Como você sabe disso? Você já começa a questionar os avisos das Escrituras. Poderá ir ainda mais longe. Aquele que se sente mais seguro é o mais inseguro, mas aquele que clama, sustenta-me, será mantido firme. Que esta seja a nossa confissão. Ó Senhor, sei que me tornarei completamente vil, a menos que tua graça soberana me impeça. Em humildade, lancemo-nos sobre a poderosa graça de Deus e seremos preservados. Com fervor, clamemos ao forte por força e não seremos vencidos pelo mal. Aquele que presume cairá, aquele que confiar permanecerá. O texto ainda pode nos levar um pouco mais longe antes de deixá-lo, advertindo-nos não apenas contra o pecado, mas também contra a punição do pecado. Leia isto. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno.
Eles eram muito grandes, muito poderosos, mas Deus não os poupou por serem isso. Se os pecadores são reis, príncipes, magistrados, milionários, Deus os lançará no inferno. Se fossem comandantes de todos os exércitos do mundo, o justo juiz não os pouparia por causa de suas dignidades. Deus não poupou os anjos. Por que pouparia você? Eles também eram numerosos. Não sabemos quantos eram, mas lemos sobre legiões de demônios. Ainda assim, Deus não os poupou por serem muitos. Fez lugar no inferno para todos eles. Assim também será com os homens pecadores. Sejam poucos ou muitos, serão punidos. Os impíos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Deus não poupou os anjos rebeldes por causa de sua união. Nunca ouvi falar de demônios brigando entre si. É notável observar nas Escrituras a unanimidade e concordância entre eles. Ainda assim, ainda que se juntem mão a mão, o ímpio não ficará impune. Vocês, incrédulos, podem se unir para odiar e se opor ao Evangelho, mas isso não importa. Deus lidará com suas alianças, quebrará a sua união e fará de vocês companheiros no inferno, assim como foram cúmplices no pecado. Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Nem os poupou por causa de sua astúcia. Nunca houve criaturas tão sutis, tão inteligentes, tão profundas, mas mesmo esses seres tiveram que sentir o poder da vingança divina, apesar de toda a sua sagacidade. Os homens muitas vezes escapam nos tribunais humanos por causa de sua astúcia, encontram maneiras de contornar a lei, permanecem dentro de limites legais e ainda assim são grandes malfeitores. Ou, quando ultrapassam esses limites, contratam advogados habilidosos que, por meio de argumentos engenhosos, os livram da condenação. Assim acontece entre os homens, mas nenhum conselheiro pode distorcer o juízo diante do Altíssimo. Ele executará justiça com precisão absoluta e, de modo algum, inocentará o culpado. Deus não poupou os anjos que pecaram. Por que pouparia qualquer filho culpado de Adão? Tenha certeza, Ele não poupará nenhum de nós, se vivermos no pecado. A menos que aceitemos o caminho da salvação por Jesus Cristo, nosso pecado nos encontrará, e Deus também o trará à luz e nos lançará no lugar preparado para o diabo e seus anjos. Não importa o que os aduladores modernos preguem, o Senhor punirá os homens que vivem e morrem em seus pecados. Ele não poupou os anjos que pecaram, certamente não poupará os homens se pecarem. Que isso permaneça como advertência para nós. 2. Agora, para nossa admiração. Quero que você admire, querido amigo, o fato de que, embora os anjos tenham caído, os santos de Deus são sustentados firmes. Os anjos pecaram de maneira fatal, mas os santos de Deus não podem viver no pecado porque são nascidos de Deus. Você entende o sentido? Não que não pequemos, mas que não abandonamos definitivamente a Deus. E que maravilha é isso! Quando as histórias do povo de Deus forem plenamente conhecidas, veremos que somos verdadeiros milagres de graça. Diremos, quase caí, mas a graça me segurou. Estive à beira da ruína, mas fui preservado. É um milagre tão grande quanto uma faísca continuar acesa dentro do mar, ou uma palha não ser consumida no fogo. Preservado vivo tão perto da morte, devo dar a Deus toda a glória. Que maravilha! Homens permanecem firmes onde os anjos caíram. Somos levados a uma posição elevada diante de Deus, em alguns aspectos até mais próximos do que os anjos. Somos unidos a Cristo, participantes com Ele, e ainda assim é o poder de Deus que nos guarda. Ó esplendor de graça! Agora veja outra razão de admiração. Quero que você admire, querido amigo, o fato de que Deus trata com graça os homens, mas não os anjos. Anjos caídos não receberam Salvador, nem evangelho, nem oportunidade de arrependimento, mas os homens receberam tudo isso. Por quê? Não há explicação senão a soberania da graça de Deus. Deus não deu tempo aos anjos, pecaram e foram imediatamente julgados. Mas você tem vivido em pecado há anos e ainda está vivo. Isso é paciência divina.
Deus nunca chamou os anjos a arrependimento, mas chama você. Nunca fez aliança de graça com eles, mas fez com os homens. Nunca houve sacrifício para os anjos, mas Cristo morreu para os homens. Que maravilha! Os anjos são superiores a nós, mais fortes, mais nobres, e ainda assim Deus escolheu salvar homens. Isso é um mistério profundo. Não temos direito algum, tudo é graça. Portanto, não despreze isso. Se Deus escolheu salvar homens, então devemos viver para Ele com intensidade, santidade e gratidão. Devemos viver como se fôssemos anjos redimidos. Devemos amar a Deus com todo o nosso ser. Pense nisso. E você que ainda não crê, não rejeite essa misericórdia. E vocês que creem, amem mais ainda. Por mais amor que os serafins conheçam, queimemos como eles em devoção. Que Deus os abençoe por amor de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, permita que ela continue ecoando em sua vida. E se você deseja ouvir mais reflexões profundas das Escrituras, inscreva-se neste canal. Assim, você poderá acompanhar outras mensagens como esta, que edificam a fé, fortalecem a esperança e nos aproximam ainda mais de Deus. E se este conteúdo foi útil para você, considere também deixar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir esta palavra. Que a graça do Senhor esteja com você.